Olá, estamos aqui no 25º podcast e é uma honra poder compartilhar aqui algumas coisas tão interessantes para nós. Eu sou Luana Scarparo e eu estou aqui com a minha amiga e colega de profissão, Fernanda Baldiceira. Fer, daqui a pouco você se apresenta para a gente e nós vamos falar aqui sobre um assunto que faz com que as pessoas reflitam muito, busquem ajuda e muitas vezes até aplicativos para entender se existe uma compatibilidade emocional no relacionamento. Então, é uma dúvida frequente, as pessoas têm uma busca grande em relação a esse ponto, e a gente vai falar aqui o quando vale a pena entrar num relacionamento ou não, porque esse é um grande ponto aí e gera muita angústia nas pessoas, né? Será que essa pessoa combina comigo? Será que não? O que que eu preciso olhar? Será que eu posso me colocar nesse relacionamento ou não? Então, Fer, se apresente e fala aí pra gente. Olá, tudo bem com vocês? Então, como a Lu falou, eu sou Fernanda Baldiceira, psicóloga, especialista em terapia de casal, atendo casais, vários casais há algum tempo, e todas as histórias que eu vou escutando ao longo desses dias me ajudam a entender algumas dificuldades que os casais têm. E também a gente acaba escolhendo alguns temas, né, Lu, que nos fazem refletir muito. O que que faz uma pessoa escolher outra? O que faz não escolher? Por que que estamos nesse momento? Esses dias a gente falou em algum dos vídeos, por que que tá tão difícil escolher um par hoje em dia, né? Uhum, Há uns anos atrás, há uma década atrás, mais, talvez 2 décadas, isso era menos difícil, será? Ou as pessoas tinham menos conhecimento, tinham menos liberdade, tinha algo muito mais engessado. Então, esse tema é um tema que faz a gente pensar muito em várias coisas, né? Então, é isso que a gente vem falar com vocês. Como é que a gente faz para entender se tem compatibilidade emocional? E aí, Lu, a gente elencou alguns tópicos aqui. O primeiro tópico, eu acho que você podia explicar para nós melhor, assim, sobre uhum, comunicação, que é uma sim, demanda que chega muito para mim. A maioria dos casais chega para mim falando que não consegue se comunicar ou que tem ruído na comunicação, né? O que que uhum. você visualiza nos atendimentos aí? O que que você tem visto em relação, estudado em relação a isso, da questão do quanto a comunicação pode ser um item, um tópico importante na hora de escolher um par? Uhum. Fer, a comunicação, ela é um fator, acho que é um dos principais fatores que geram conflitos ou que resolvem questões no relacionamento. E eu atendo de forma individual e tenho um público muito grande que sofre com ansiedade. E essas pessoas, elas pensam muito e muitas vezes têm dificuldade em expor claramente o que estão sentindo, expor as suas vulnerabilidades, deixar claro algumas questões. E quando vão expor, ou já passou do ponto, ou por outros motivos, acabam se comunicando de uma forma ruim, né? Então, é isso que eu vejo na prática. E como a gente vai fazer para ter uma comunicação mais efetiva, né? A gente precisa entender que a empatia é importante, saber ouvir, saber e conseguir falar abertamente sobre alguns pontos que estão incomodando ou que estão bons também. Teve um podcast que a gente gravou aqui falando um pouco sobre isso, né? O quanto as pessoas também têm dificuldades em falar das qualidades do seu parceiro ou das qualidades desse relacionamento e de falar que gostou de algo. Comunicação não envolve só aspectos negativos, tá, gente? Porque quem é ansioso já vai pensando que a comunicação só envolve desafios, e não, né? E aí a capacidade de expressar sentimentos, necessidades, como eu gostaria de que tal situação fosse, esses pontos são extremamente relevantes. E aí existem técnicas para que você tenha essa comunicação de forma mais efetiva. Existem várias técnicas, mas uma que eu gosto bastante, que vem da teoria comportamental dialética, fala um pouco sobre, é, primeiro, ouvir a pessoa, né? Primeiro ouvir, o primeiro passo é isso, essa empatia. Mas quem for comunicar algo, sempre trazer a situação, sabe? Trazer a Uhum. situação, falar ali sobre o fato e não emitir opiniões sobre o fato. Essa é a primeira coisa que as pessoas acabam confundindo nessa comunicação, já vão
emitindo sua opinião, os seus sentimentos, sem antes expressar aquele fato em si. E aí acabam misturando muitas coisas quando falam, né? Quando não vão engolindo e deixam esse ruído interferir em outras áreas. Então, primeira coisa é essa. E aí, a gente pode fazer um podcast aqui só sobre Só sobre isso, comunicação. com certeza. Acho que a gente Exatamente. vamos pensar nisso, porque isso que você falou, e você estava falando, eu fui pensando em vários casos aqui, né? Sim. E uma coisa que eu vejo, assim, é que às vezes a pessoa tem um trauma, por exemplo, tem uma situação muito impactante na vida dela, principalmente quando se Uhum. fala em questões de infidelidade, traição, e às vezes nem foi com a pessoa que ela está se relacionando, foi um familiar, né? Parte da Uhum. família. E aí isso deixa ela muito sensível a algumas coisas. Então, Uhum. toda vez que tem algum fato, ela demonstra o quanto isso impacta ela. E às vezes gera briga, né? E aí, o que que acontece com o outro par? O par acaba deixando de falar algumas coisas para evitar um Uhum. conflito, né, naquele Isso. momento, porque sabe que se ele comunicar, se ele falar abertamente algumas coisas, a possibilidade de um conflito é maior, e aí, para evitar isso, ele acaba gerando outro problema, né? Porque aí. E muitas vezes nem fala, né, que parou de falar porque está sendo cobrado, porque tá, né, porque a outra está se sentindo, sei lá, está sentindo que a outra pessoa não tem uma confiança nela, né? E aí vai gerando vários impactos, né? A pessoa daqui que está desconfiada e a pessoa de lá que acaba não falando, e isso vai gerando ruídos e que vão atrapalhando fortemente o relacionamento. Quando a gente vê, né, Fer, o casal tá separado, né? Ele tá E assim, ó, distante. se um dos dois, e aí é muito comum se um dos dois tem, por exemplo, um TDAH, que é um ponto que, nossa, impacta muito, muito mais do que as pessoas imaginam, né? Aí Uhum, o par espera que, apesar de deles terem muito tempo juntos, que ele não precisa falar algumas coisas, porque o outro já sabe. E se o uhum, outro esquece alguma coisa no meio da fala, ou fala algo que pode ser um gatilho para o outro, também vai causar um tremendo furacão. Às vezes cria um vulcão desconforto. ali, um Uhum, desconforto emocional de não conseguirem gerenciar isso, porque, nossa, o outro se sente humilhado, se sente menosprezado, desvalorizado, e não foi isso que a pessoa quis dizer. uhum, Então, isso que você falou, né? Primeiro, ir para uma conversa tentando entender a situação, entender o que está sentindo, né? Mas uhum. olhando para a situação e cuidar na forma como fala, né? Porque às vezes a E gente vem com sempre muita começar raiva. expressando a situação, porque as pessoas já chegam expressando como elas percebem aquela situação com as interpretações e às vezes não dá oportunidade para outra pessoa ouvir a situação, porque a outra já vai reagindo. Então, a primeira coisa que nós não vamos entrar no assunto comunicação profundamente, mas se você tem um desafio e se você quer entender se há compatibilidade emocional ou não, busque melhorar a sua comunicação. Esse é um ponto essencial. Nosso É, compromisso aqui, a gente vai fazer um um podcast só podcast falando sobre isso, sobre né, isso. Fer? E aí É. tem outros pontos. Quer trazer algum, Fer, que seja Eu anotei importante? aqui, ó, para falar com vocês, a questão do respeito, né? Então, a gente poder respeitar opiniões diferentes. As pessoas não precisam pensar igual, Uhum, mas elas precisam entender que vão ter algumas coisas que serão diferentes. E assim, ó, aí eu vou elencar já com um ali, que é o próximo, que é a questão dos valores. Respeitar opiniões diferentes, mas quanto mais semelhantes os valores, e isso não somos nem eu e a Lu que estamos falando, são pesquisas científicas, tá? Quanto mais semelhantes os valores, menos conflito o casal terá, porque a tendência de conseguir chegar a pensamentos muito semelhantes, a conclusões muito parecidas, é muito maior. Então, se você está uhum. se relacionando com alguém, começou, e essa pessoa já tem vários valores muito diferentes de você, vocês vão ter que entender o que, que é inegociável desses valores e aonde pode flexibilizar isso. Que já, a gente Quem já vai fez abrir mão várias, do quê? a Isso gente já é, fez de fato, muito várias, a importante. gente fala várias vezes isso, né, Lu? Em alguns pontos aí a gente sempre falou a importância da flexibilidade dentro do relacionamento. Então, esses valores Uhum. que a pessoa tem, e aí no começo do relacionamento nem sempre é fácil, porque na fase da paixão a gente releva muita coisa.
E Ou aí não depois percebe, né? fica aquilo meio mascarado, não leva de forma tão intencional. Aí depois começam a aparecer alguns conflitos que, não, mas no início não era assim. Será mesmo que não era assim? Será que foi minimizado? Será que naquela hora você deixou de observar isso? Então, além da comunicação, o que você precisa avaliar você consegue respeitar os valores que essa pessoa tem, né? E Uhum, aí você recebe esse respeito também, né? Então, para uhum, isso, precisa entender o que são valores. O que que é valor para aquela pessoa, o que que é valor para você, que é muito aqui da clareza, né? Que a gente comenta em uhum, vários momentos também, de você saber, puxa, se para um, vou dar um exemplo bem simples, se para um dos dois o trabalho tem um valor muito grande e para o outro isso não é importante, vocês vão ter um conflito, uhum, porque o trabalho ocupa um grande espaço na vida da gente. Se a uhum. família é de Nós, origem, né? isso, nós temos até um e-book falando sobre 25 perguntas para um relacionamento de sucesso, e lá tem uma questão sobre valores, e aí até alguns exemplos de valores pessoais para que as pessoas possam identificar e entender e conversar sobre isso, porque tem muitas pessoas que a gente fala de valores, todo mundo fala sobre valores pessoais, mas as pessoas não têm muita clareza sobre esse ponto, né? Nem dos seus próprios valores, muito menos em relação ao que é importante para o outro. Então, por isso a gente fez esse e-book também, que acaba facilitando. Então, Uhum, é, né, Fer, acaba ajudando nesse sentido. E de fato, valores é uma coisa para ser levados em consideração para saber se você tem compatibilidade emocional, porque uma pessoa que tem valores extremamente diferentes vai ter conflito, sem dúvida vai ter conflito. E aí precisa entender como que vocês vão resolver esses conflitos se você optar por estar nesse relacionamento, porque isso causa uhum, muito sofrimento, né? Eu tenho pacientes que têm muitas divergências de valores e divisões de mundo com seus pares, e isso acaba trazendo sofrimento, né? Isso vira tema uhum, de sessões de terapia por trazer sofrimento significativo para a vida dela, não por tudo, né? A forma de criar filho, a sim. forma de lidar com dinheiro, a forma de levar a vida. Então, tudo isso precisa ser pensado também antes de você entrar em um relacionamento, né? De forma É. muito intencional. E aí o próximo que fala sobre ser capaz de apoiar, né? A gente só é capaz de apoiar as pessoas quando a gente também sabe que isso é possível. Então, assim, a pessoa tem uma família de origem muito diferente da sua, e para ela isso é um valor muito importante. Como é que vai Uhum, ser para você? Você vai conseguir deixar ela fazer o que ela quer? E não é nem em relação a permitir, tá? Mas deixar no sentido, ela vai final de semana, todo final de semana ela quer ir lá. Aonde que a gente vai encontrar um meio do caminho para se apoiar com tudo isso, exatamente. É né? como que vocês enxergam isso, né? Porque eu vejo muitos casais também hoje buscando, ao invés de buscar o apoio mútuo na própria relação, vão buscar esse apoio nas próprias famílias. Então, acabam se desconectando e ficando presos ali naquela situação né, de uma vida toda. Então, precisa entender isso. Se para você tudo bem, para o outro tudo bem, ok. Agora, se para um não está tudo bem, como que vocês vão fazer? Olhar para Uhum, isso é muito importante, né? E aí, assim, um outro ponto é também a intimidade emocional. O que que acontece? Existem casais que não têm, não demonstram vulnerabilidade, não se abrem emocionalmente, ficam só conversando coisas do dia a dia, não falam de suas dificuldades, não falam, né, de coisas que são importantes, do como se sentiu, como não se sentiu, como vê o mundo. Ficam falando de superficialidades, isso também gera uma desconexão. Então, entenda aí se você tem essa abertura com o seu par, se você não tem, busque desenvolver, porque intimidade fortalece relacionamentos. Então, essa pessoa que está do seu lado é uma uhum, pessoa que você confia, você poderia se abrir, ela está disposta a isso. Se não, busque desenvolver esse ponto, porque ele é extremamente relevante aí para ter uma compatibilidade a longo prazo, digamos assim, né? uhum, A curto prazo, tudo bem, né? Você conversar sobre superficialidades, você não ter uma grande conexão, uma grande intimidade, mas e a longo prazo? Como que você imagina que isso pode se tornar, né? Então, só para recapitular, a gente falou aqui, né, de comunicação, respeito, valores, ser capaz de apoiar emocionalmente e intimidade. Tem mais duas coisas que a gente acha muito importante. E essa, para mim, é uma das mais importantes. Ser Uhum, capaz de gerenciar conflitos.
né? Um casal, ele nunca vai deixar de ter conflitos, porque às vezes a gente tem conflitos pequenos, inclusive, né? E às vezes tem maiores, às vezes tem coisas externas que nós não controlamos. Mas um casal que gerencia conflitos de forma eficaz, ele tem chance de ser muito compatível. E aí, assim, para eu saber se eu sei gerenciar conflito, eu preciso entender todo o resto. Eu preciso saber se Uhum, eu sou capaz de me comunicar de forma eficaz, se nós temos valores compatíveis, se eu sou capaz de apoiar emocionalmente, se a gente consegue se tornar íntimo, ser aberto, eu consigo ser eu mesmo nesse relacionamento, falar como eu me sinto, para a gente poder aprender a gerenciar os conflitos que vão aparecer. E assim, uhum, como é que vocês gerenciam conflitos? Pensem em como é que vocês gerenciam conflitos individualmente, que aí vocês uhum. vão ter mais alguém para ajudar. Em alguns momentos, alguém que não concorda com o que você pensa em relação a gerenciar esses conflitos, mas gerenciar vai ser parte de ser capaz de conviver, né? De Uhum, compartilhar sem muitas coisas dúvida. dentro do relacionamento. Então, gerenciamento de conflito saudável, ele implica, né? Na compreensão, numa escuta ativa, no Uhum. respeito, no compromisso. A gente sempre fala isso, né? Um bom relacionamento dá trabalho porque a gente E precisa eu estar acho que atento. um compromisso em resolver também, porque muitas vezes o conflito acontece e as pessoas elas não querem resolver a questão, elas querem discutir a questão. Então, ter um compromisso e saber que por que que a gente está com esse conflito e para onde nós queremos ir, o que que a gente vai esperar dessa conversa, desse conflito, entende? Porque as pessoas elas querem ir por diversos motivos que a gente já trouxe aqui em vários podcasts e lives e conteúdos, mas elas acabam se ativando, elas acabam provocando, criticando, exigindo, e não chegam a lugar nenhum, né? Quer dizer, É, chegam a um lugar que não é positivo, né? é aquela frase que eu gosto de falar muito, né? Se você não é parte da solução, você é parte do problema. Como é que a gente Exato. soluciona, né? As coisas, faz um brainstorm, coloca lá várias possibilidades, entende o que dá para fazer, o que cada um pode fazer e faz. Ah, mas e Tá? aí a pessoa não entendeu, não valorizou a minha opinião. E aí a gente tem que ver o que está por trás disso. Às Uhum. vezes um tem uma necessidade de se sentir mais valorizado, busca a Uhum. aprovação do outro, e aí Uhum. isso acaba atrapalhando, mas tudo isso a gente resolve em terapia, né? Entende, avalia, às vezes são as crenças, os pensamentos que vêm ali muito mais do que a situação em si. Porque às vezes a situação é desse tamanho, né? Mas ela ganha uma proporção dentro do relacionamento imensa. E não é que ela é desconsiderável, mas é porque tomou uma proporção muito maior, porque tem a ver com os seus valores, né? Com aquilo que faz sentido para Exatamente. você. E aí, E né, Lu, muitas vezes, só para a gente finalizar, né? Muitas vezes as pessoas não compartilham objetivos, né, Fer? que Não é o último. compartilham objetivos, que é o último ponto, assim, que também é relevante. Às vezes as pessoas vão vivendo a vida e se juntam. Então, quando você está conhecendo alguém, se você está numa fase de namoro ou de paquera, entenda algumas coisas, assim, o que que essa pessoa pensa sobre carreira, o que que essa pessoa pensa sobre filhos, o que que essa pessoa pensa sobre família, vai entendendo esses objetivos, qual o estilo de vida que essa pessoa gosta, isso tem a ver comigo, eu consigo me adaptar ou não, porque quando você não tem clareza desses pontos, e você deixa as coisas acontecerem, os problemas vão surgindo. Então, para você saber se você tem uma compatibilidade emocional, olhe para todos eles e se você não faz isso, se você não tem objetivos em comum com o seu parceiro, se você já está há um tempo aí, busque entender, busque construir objetivos juntos, que também vai melhorar essa relação, vai trazer uma relação mais saudável. Lembrando que não existe nada estático, né? Então, não é porque você não tenha uma boa compatibilidade emocional, porque você não tem esses pontos, que você não pode desenvolver. Tem coisas que são mais desafiadoras? Tem, sim, vou ser sincera. Mas tem coisas que podem ser resolvidas e então busque ajuda, busque autoconhecimento e busque olhar para esse teu relacionamento, porque muitas vezes a gente deixa o relacionamento em segundo plano, né? E isso Sim, acaba piorando muitas coisas. E para ajudar em tudo isso, nós viemos aí construindo toda uma história juntas, né? Eu trabalho com
terapia individual. Eu já tive muitos problemas em relacionamentos lá atrás, por uma série de questões mesmo, pessoais, e também por más escolhas que eu fiz. E mudando isso, melhorando isso, olhando para pessoas que são ansiosas hoje, né, que sofrem com essa ansiedade, trabalhando no individual isso, trabalhando em parceria com a Fer, que trabalha com casais e que trabalha, né, olhando para esses conflitos, e a gente trocando sempre informações sobre os pacientes, nós resolvemos olhar para um projeto que pudesse apoiar mais pessoas, que é esse projeto que Uhum. nós estamos fazendo aqui, que é o Intimamente. E no dia 11/7, na semana que vem, nós vamos ter uma aula exclusiva, vai ser no YouTube, uma aula que vai falar aí sobre vários aspectos que atrapalham os relacionamentos, a ansiedade, o ciúme, o controle, e vamos trazer aí algumas estratégias de como você pode melhorar esse relacionamento, né, Fer? Exatamente, vai ser uma aula bem legal, né? Como superar alguns conflitos aí, entender algumas coisas nesse mundo e nesses tempos de tanta ansiedade, né? O quanto isso traz realmente desafios para os relacionamentos. A gente vê isso na prática, né? Então, essa aula vai ser muito bacana. Quem está nos assistindo aqui pode ir lá no nossa link da bio dos Instagrams, e aí vamos contar para eles qual que é o nosso Instagram, né, Lu? Aqui também tem, viu, Fer? Aqui também tem na descrição o Desculpa. link para aula. Então se inscreva, participe. O meu arroba é @Luana Scarparo no Instagram, e o seu, Fer? O meu é Fernanda Baldiceira Psi. E aí nós estamos aqui no YouTube como Pró Intimamente, no Spotify como Pró Intimamente e também no No TikTok TikTok. como Pró Intimamente. Então nós esperamos vocês lá. Estamos com conteúdos diários e queremos vocês com a gente nessa aula para que vocês consigam aí melhorar essas relações. E aí fiquem ligados, porque a gente sempre faz né? Tem live, tem podcast, tem muito conteúdo também nas nossas redes sociais para todo mundo se beneficiar e melhorar o relacionamento de alguma forma. E é isso, né? Exatamente. A gente tem essa proposta de fazer aqui alguns conteúdos mais elaborados para vocês entenderem semanalmente no podcast. E também, se vocês têm sugestões de assuntos que vocês queriam falar, também podem mandar direct para nós ou mandar nos comentários, porque sempre é muito importante entender o que vocês pensam. Isso mesmo. Gente, um beijo e até Um o próximo beijo. podcast.